Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E o bate-papo de hoje é aqueles maravilhosos que a gente aprende com profissionais. Hoje nós vamos estar falando com a minha amiga Carol Larson, que é CEO da Larson Account, que é uma das maiores empresas de contabilidade aqui de Central Flórida e é a empresa que cuida praticamente de todos os brasileiros, né? Se não vou falar todos, que são muitos, mas de muitos brasileiros, empresários, microempresa, empresa de porte médio, grande, que chegam aqui e precisam de um contador de confiança e uma empresa séria que tem estrutura e suporte, né? Que pode atender desde o pequenininho que está começando até uma empresa bem grande. Deixa eu apresentar aqui que estou com a Carol. Bem-vinda, Carol. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Carol, vou falar. Hoje você tá mais bonita, que a última vez que você veio, você ficava arrasada, você veio com aquela tristeza da receita. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Como o número de brasileiros vem crescendo aqui, que estão chegando, novos brasileiros, novos empresários, microempresários brasileiros que começaram a ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, trabalhando de tudo, e estão querendo abrir empresa, pessoas que querem vir para cá e abrir uma microempresa ou trazer a sua empresa do Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre empresas, sobre negócios aqui. Então, nós separamos, a Bia mandou para mim algumas perguntas, que são uma das perguntas mais perguntadas lá da tua... Nossa, ia falar clínica, eu estava falando de médico, mas eu ia falar agência, teu escritório de contabilidade. Então, vamos fazer assim hoje. Hoje nós vamos focar nas perguntas e nas respostas para a gente não esticar muito, porque é bem importante isso. Então, vamos lá. Quem pode abrir uma empresa nos Estados Unidos? Então, eu acho que essa pergunta é bem genérica, mas quem pode e quem não pode, se é que tem alguém que não pode, digamos assim. Paulo, qualquer pessoa pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, independente do status imigratório dela, independente da residência fiscal dela. Então, a única cautela que eu sempre recomendo é que existem alguns tipos de empresa que a pessoa que não mora aqui, que não é residente fiscal, ela não pode incorporar, no caso das S-Corps. Agora, uma LLC, que é o tipo de empresa que a gente mais usa aqui, ele pode qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que ela estiver, ela não precisa nunca ter vindo nos Estados Unidos, ela não precisa ter um passaporte, ela não precisa ter um visto. Então, imagina o cara mora no Brasil e ele quer fazer um negócio aqui nos Estados Unidos, sem ter nunca ter vindo aqui. A gente pode fazer isso tudo remotamente para ele. As únicas exigências são que a gente tem que ter um endereço aqui na Flórida, que no caso é de um agente registrador, que a gente normalmente serve como agente registrador para esses clientes que não residem aqui, e apresentar um documento, né? Então, ela escolhe, ela me dá 3 opções de nome, e é um processo bem simples, que antes era mais rápido, né? Mas como tudo hoje está um pouco mais devagar, que não voltou ao normal ainda, os órgãos estaduais, federais e municipais. Então, hoje está demorando em média aí de mais ou menos uns 20 a 30 dias para você ter uma empresa certinha, registrada no estado, registrada na Receita Federal, e para poder começar a sua operação aqui nos Estados Unidos. Então, nossa, você tomou um Red Bull, alguma coisa que você fez que nem uma matraca. Calma, Carol, calma, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, entendi. Então, qualquer pessoa pode abrir uma empresa, independente de status migratório. Sim. Aí, né? Aí a segunda aqui, a pessoa não precisa estar aqui fisicamente. Não precisa estar fisicamente, é tudo feito remotamente. Então, aí existe uma coisa que, na verdade, eu aprendi no teu escritório, que às vezes as pessoas acham que você vai online e abre uma LLC ou uma empresa que for, essa empresa. Isso não é. A empresa é muito mais do que isso. Então, por exemplo, quando existe vários tipos, você não precisa de detalhar, mas vamos falar, para a pessoa com visto de turista e para a pessoa com o green card, vamos falar desses dois. Ou visto de trabalho, assim. Tá. Quais são as empresas, os tipos de empresas que você recomenda e por quê? Paulo, para a pessoa que não é residente, ou seja, aquele que não mora nos Estados Unidos, ou existem não residentes que moram aqui também, que é o caso das pessoas com visto de F1, F2, ou aqueles que não se tornaram residentes porque não atingiram o teste de presença, que são 183 dias, ou não têm o green card, a LLC funciona muito bem.
Porque a LLC é um tipo de empresa que oferece proteção à pessoa física, como o próprio nome já diz, é uma empresa de responsabilidade limitada, então qualquer problema com a pessoa jurídica não afeta a pessoa física dos sócios e vice-versa. Agora, nem sempre o que as pessoas confundem, quando se fala de LLC, a pessoa está aqui morando, ela é residente, ela vai lá, entra no site do Estado e abre uma LLC. Então, este não é o melhor tipo de empresa para um residente, para uma empresa operacional. Por quê? Porque todo o lucro da LLC, ele é tributado na pessoa física. E existe uma tributação adicional para aqueles que são residentes fiscais e atuam nas suas empresas. Então, existe uma alíquota adicional que a gente chama de Self-Employment Tax, que é a contribuição social no Brasil, que aumenta neste tipo de empresa para o residente. Então, por isso que para o residente a gente tem que entender qual tipo de negócio ele vai fazer, quem serão os sócios, qual a expectativa de faturamento, porque dependendo, a gente tem também a corporação, que é um tipo de empresa que a gente não usa muito devido à bitributação. Por que ela é bitributada? Porque a pessoa paga imposto na pessoa jurídica e depois, quando distribui seus dividendos, ela paga na física também. Mas para algumas empresas, apesar da bitributação, aquelas empresas que têm muitos sócios ou aquela empresa que tem um faturamento muito alto, devido à corporação ter uma alíquota fixa de 21%, ela vai favorecer mais do que uma S-Corp ou do que uma LLC. Mas, assim, para matar a curiosidade do pessoal, principalmente daqueles que estão no Brasil, a LLC para o não residente funciona muito bem, porque o não residente não paga Self-Employment Tax. Por quê? Porque ele não vai contribuir com a contribuição social americana, porque ele não tem direito a usufruir, diferente de nós residentes. Entendi. Ainda a Bia me mandou na casa. A Bia tá assistindo. Beijo, Bia. A Bia falou assim: as pessoas que abrem sozinho e não fazem os documentos necessários, que são muitos. Quais são os documentos? Por exemplo, qual que é a diferença? A pessoa que abre sozinha na internet pega uma LLC, que depois não sei quanto tempo aparece o IN number, e isso não é empresa. Quais são os documentos que precisam para uma empresa ser uma empresa de verdade? Quando você abre uma empresa online, a única coisa que você recebe do Estado é um certificado de incorporação e um contrato social muito básico, que não quer dizer que aquela pessoa que está nos arquivos públicos do Estado é realmente o dono da empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. As pessoas que vêm para comprar imóvel aqui nos Estados Unidos, quando abrem uma empresa online e eles vão vender esse imóvel, até mesmo na época de um processo de compra, eles não têm o contrato social, que define quem é o dono da empresa, qual o tipo de tributação e as regras que regem uma empresa em qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa ela tem uma folhinha que ela imprime assim que ela termina o processo de abertura. Muitas vezes, quando ela vai registrar o CNPJ, que é o IN number, ela também não sabe a maneira correta de registrar e escolher a tributação adequada para a sua empresa, e ela acaba escolhendo uma forma que não é a melhor para ela. Então, não é melhor, no caso, para compra e venda de imóvel, ou para locação, ou se é aquela pessoa, como eu disse, que está no Brasil e quer ter um business aqui. Eu atendo muita gente do Brasil que quer fazer e-commerce, que quer estar no Amazon dos Estados Unidos, ou que quer comprar e vender produtos comprar produtos aqui para vender no Brasil, só quer gerar um faturamento aqui. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa definir a melhor estrutura. E se o cara fizer isso sozinho, ele vai fazer uma LLC normal. Muitas vezes ele também não conhece a necessidade de uma LLC, que ela precisa ter 2 sócios para você usufruir de todo o benefício dela, ela precisa ser uma partnership. Ele acaba abrindo a empresa com um membro só, o que nada mais é do que ele continuar trabalhando sobre a pessoa física dele, porque ela é uma disregard entity, ela não tem uma personalidade jurídica separada da pessoa física do sócio. Isso, na hora de fazer a declaração de imposto, a pessoa vai acabar pagando uma alíquota muito maior devido a essa escolha errada. Entendi. Então, uma outra coisa que eu ouço muito dos brasileiros, eu estou aqui muitos anos, eu não sei nada sobre no Brasil, mas dizem que no Brasil, se eu vou abrir uma mecânica de automóveis, eu tenho que, na minha empresa, eu tenho que discriminar, isso daqui vai ser uma mecânica. E aí tá bom, eu só posso ser mecânica. E eu ouvi dizer que aqui é diferente. É diferente ou é igual? Você tem que falar para o governo, estou abrindo um podcast, estou abrindo uma empresa de faxina, estou abrindo uma coisa, ou não? Uma empresa serve para qualquer coisa? Você pode usar uma empresa para várias atividades. Nós não temos a mesma regra do Brasil. Então, por exemplo, você falou do podcast e você quer ter uma empresa que faz consultoria e você quer também vender produtos para as pessoas que estão no Brasil, você pode fazer tudo isso através de uma empresa.
Então, quando nós abrimos uma empresa, se ela não é uma empresa de um profissional liberal, por exemplo, como eu, contador, um advogado, um médico, eu não preciso dizer qual tipo de atividade essa empresa vai fazer. Basta apenas eu mencionar que é toda e qualquer atividade que é legal dentro das regras do estado da Flórida. Então, isso é suficiente. Já no caso das específicas, como eu disse, que são os profissionais liberais, você precisa identificar, porque existem regras diferentes a serem seguidas. Então, a gente tem clientes que têm 3, 4 tipos de atividades diferentes dentro da mesma empresa. Só lembrando que cada atividade exige um tipo de licença diferente. Então, um alvará, vamos dizer assim, de funcionamento diferente. Então, se você for ter uma padaria, você precisa ter uma licença junto com o Departamento de Agricultura, com o Divisa de Restaurantes, que controla e rege as regras dessa atividade. Então, uma empresa, mas com várias licenças diferentes dentro dela. Entendi. Agora, se for uma empresa que não precisa de licença, daí não... É difícil uma empresa que não precisa de licença, porque hoje tem uma regra no condado, que o condado, vamos dizer assim, é o município, né? Então, Orange County, Osceola County, que toda empresa deve ter um occupational license, até mesmo se você está trabalhando da sua casa, que é para eles terem o controle da atividade que você está praticando. Então, existem atividades que exigem uma licença menos burocrática de tirar. Por exemplo, o pessoal que trabalha na construção. Então, é só uma permissão para fazer a construção, diferente do exemplo que eu dei do restaurante, que tem que passar por várias inspeções, tem que seguir várias regras de temperatura de freezer, quantidade de pias, enfim, por uma cautela, óbvio, que a pessoa está trabalhando na indústria alimentícia. E existem outras também. Quem quer abrir você mesmo, Airbnb, você tem que ter uma licença para você estar fazendo o seu Airbnb, que tem que estar exposta na casa. Então, é difícil uma atividade falar assim, não precisa de licença. Então, toda atividade precisa de um Occupational License, que hoje é chamado de BTR. Perguntaram sobre o salão de cabeleireiro. Qual tipo de empresa abrir? Se é operação com salão de cabeleireiro. Então, o tipo de empresa vai definir da situação fiscal da pessoa que quer abrir o salão. Então, se for uma pessoa que vai trabalhar aqui nos Estados Unidos, provavelmente, se ela vai abrir um salão, ela mora aqui, e ela é residente fiscal, eu recomendo para essa pessoa uma S-Corp, porque a gente elimina o Self-Employment Tax e a gente estipula um salário anual para ela, e somente sobre esse montante ela tem que fazer a contribuição social. Muito parecido como no Brasil, que as empresas são obrigadas a ter um prolabore, os sócios teriam um prolabore, né? Então, para a pessoa que está aqui, que abre um salão, uma S-Corp é um tipo de empresa que você vai ter uma tributação mais baixa, só que aí vem as licenças à parte. Então, você tem que entrar com board de cosmetologia para pedir essas licenças. Alguns tipos de licenças atreladas ao board de cosmetologia exigem que anualmente a pessoa faça cursos para continuar se especializando, mas em relação à pergunta da empresa, a S-Corp funcionaria muito bem se é que ela mora aqui. Uma outra pergunta que a gente sempre recebe em relação a funcionário. Quando você abre uma empresa, automaticamente você precisa ter funcionários nela ou não? Você não precisa ter funcionários. E isso é um erro muito comum que a pessoa, quando abre a própria empresa, ela comete. Porque depois que você registra a empresa no Estado, você vai registrar ela na Receita. E quando você vai registrar na Receita para criar o CNPJ, eles perguntam qual a atividade e se você tem funcionários. E a pessoa, às vezes, se coloca como próprio funcionário. O fato dela ter colocado o número 1 ali, de um funcionário que seria ela, já cria uma obrigação fiscal dela mensalmente, pagando o salário para alguém ou não pagando, dela entregar os formulários de payroll, que são os employment tags. Então, é uma série de formulários que tem que ser apresentados. Aí, o que é muito comum acontecer? A pessoa chega para mim depois de 6 meses, poxa, recebi um monte de carta da Receita, mas eu não tenho funcionário. Quando você vai ver o EIN number como foi tirado, ela colocou que ela ia ser funcionária da empresa e automaticamente ela criou essa obrigação. Mas não existe obrigatoriedade nenhuma que uma empresa precisa ter funcionários. Você pode abrir sua empresa, trabalhar para ela sem que você tenha ninguém para te ajudar e registrado como funcionário na folha de pagamento. E como funciona quando eu vou declarar meus lucros? Quem que ganhou? Quem que trabalhou? No caso da LLC e da S-Corp, que é que a gente está mais falando aqui, elas são chamadas pass-through entities. O que isso quer dizer em português? Que toda a receita e o lucro vai pass-through para a pessoa física dos sócios. Então, quem sempre paga imposto são os sócios. Então, mais uma vez, por isso que tem que fazer uma análise de entender quão benéfico ou prejudicial pode ser para o sócio declarar tudo na pessoa física. Porque existem algumas pessoas que não querem ter um IT number,
porque escutaram falar que um IT number pode complicar o processo migratório em algum momento, ou que o IT number vai dar a entender que ele vai estar trabalhando, o que também não é verdade. É um mau entendimento da lei, porque o IT number não serve para trabalho, e sim somente para declaração de imposto, para você ter uma conta bancária, para criação de crédito, para aquisição de bens, e não para trabalho. E as pessoas usam ele indevidamente. Então vamos dar um exemplo. Você bem assim, o que você puder falar legalmente, você fala. O que você não puder, você não sabe. O que não for dentro da tua área, a gente passa para frente. Você não precisa, você pode dar opinião, não precisa falar com propriedade. Então vamos dar um exemplo, que a gente vê muito aqui. Inclusive, estou vendo pessoas perguntando. Eu cheguei aqui com o meu visto de turista, não interessa, você não sabe. Não sei se você pergunta. É parte. Os teus contadores, eles vão perguntar para mim, as pessoas que trabalham para você, qual que é o meu tipo de visto? Eu pergunto o tipo de visto porque eu trabalho com planejamento, então é fundamental para mim entender a situação que a pessoa está no país, justamente para evitar um problema para ela futuro. Porque se eu abro uma empresa para uma pessoa e, por exemplo, coloco ela como manager da empresa dela e ela não tem visto que permita ela fazer isso, ou ela está em algum outro processo migratório, eu posso acabar com o processo dela. Entendi. Porque eu estou dizendo que essa pessoa ela vai trabalhar e ser ativa na empresa, sendo que ela não pode. Então, é o caso das pessoas que moram no Brasil e abrem empresa aqui, eles são membros, eles são sócios da empresa, mas eles não agem como gerente de empresa porque eles não podem estar exercendo essa capacidade devido à falta da permissão de trabalho. Perfeito. A mesma coisa seria os turistas que estão aqui, que têm empresa. Eles agem como manager, então, ou como membro, somente membro. Como membro, que é sócio. Tá, e aí é o seguinte, então vamos lá, eu sou membro da igreja. Da igreja não, da empresa. Da empresa. Eu sou membro da empresa, e aí eu não. Daí, quando você for fazer o formulário para mim, eu vou colocar: essa empresa não tem funcionário. Exato. Aí, na hora de declarar, eu sou o dono, mas eu sou o dono membro, não dono manager, porque eu não tenho documento. Eu estou no Brasil ou estou aqui do jeito que não podia. Como que eu vou declarar o imposto? De onde que veio o dinheiro aqui? Se não tem nem gerente que trabalhou, o sócio não pode trabalhar. O sócio faz um aporte inicial e a operação pode ser conduzida de outro país. Então, ele estando no Brasil, ele conduz a operação. Para aqueles que estão aqui e estão em processo de visto, que eu sempre recomendo, justamente porque a imigração pode questionar o que você acabou de me perguntar. Então, o que eu recomendo? Você é um membro, você é um sócio passivo na sua empresa, você pode receber distribuições, só que não pode receber salário. Então, quando você chegar na imigração, eles vão perguntar, mas quem que operou a empresa? Quem que tomou decisões? Então, eu recomendo que se contrate uma pessoa para que você consiga demonstrar que existe uma pessoa cuidando da operação e você não precisa estar. Isso para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que não estão, nem precisa de justificativa, porque ele está fazendo o negócio de fora, ele não está operando em solo americano. Então, é muito importante para a Receita essa questão de aonde o trabalho foi executado. Paulo, você executou o trabalho nos Estados Unidos ou você executou o trabalho estando no Brasil? Então, para o não residente, isso é muito importante, porque mesmo os não residentes, aquela pessoa que vem de férias para cá e acabou trabalhando mesmo sem poder, ela tem uma obrigação fiscal aqui, ela tem que declarar esse trabalho que ela fez aqui nos Estados Unidos. E muita gente não faz. Então, depois de muitos anos, volta e por ter tido um IT number, alguém declarou alguma coisa no nome dela e ela se depara com uma situação que ela pode até ter uma dívida na Receita. Perfeito, que aqui é o que já me entra. Eu vi aqui, quem foi? A Mirella, você viu que ela acabou respondendo a sua pergunta. Você mandou a pergunta, ela já estava respondendo, então foi ótimo. Daí, minha próxima pergunta aqui que a Bia mandou, que é bem legal: quais são as obrigações fiscais que eu tenho após a abertura da empresa? Quais são minhas obrigações fiscais? O que eu faço? Toda empresa tem que ter o controle dos seus livros. Isso é uma regra em qualquer lugar do mundo. Um ponto que é mal entendido aqui nos Estados Unidos é que as pessoas acham que elas não têm necessidade de ter um contador, porque realmente na lei não tem nada que diz, fala, você precisa que um contador faça a sua contabilidade ou o seu imposto precisa ser assinado por um contador. Realmente isso não existe. Agora, você imagina o grau de dificuldade de uma empresa cuidar dos próprios livros, entender da contabilidade, saber se está fazendo certo e fazer os devidos pagamentos de impostos nas datas certas. Então, é o que eu digo, né? Eu sou contadora, você tem o seu programa de passar informação, de entrevistar pessoas que você sabe fazer. Agora, todo empresário sabe fazer a contabilidade da sua empresa, consegue ter tempo com a loucura que a nossa vida é aqui, de ter isso em dia.
Aí o que acontece é, a pessoa tem uma auditoria da Receita, ou ela tem uma auditoria do Estado, porque alguns tipos de seguros que você é obrigado aqui, eles fazem uma auditoria na sua empresa duas vezes ao ano, e quando ela se depara com aquela lista de documentos que ela não tem nada, então ele precisa de relatório financeiro, de balanço patrimonial, da declaração bem feita, e acaba que o barato sai caro, Paulo, porque a economia que ele faz de pagar uma pessoa para cuidar bem cuidado e sabendo que está fazendo disso, no momento que ele precisa desses documentos e não tem, o custo é muito mais alto. Você lembra na época dos empréstimos que eu te falei? Nossa! A quantidade de gente que perdeu o benefício de ter um empréstimo porque não tinha os livros da empresa. E a gente não conseguia, com aquela loucura que estava, fazer isso em 1 semana, 2 semanas. É um processo que toma tempo para ser feito. Então, por isso que ele tem que ser feito mensalmente. Muito legal. E eu sempre falei, pessoal, para vocês que estão assistindo, né? Eu estou aqui há 25 anos nos Estados Unidos. Um contador vale muito mais do que um advogado. Você precisa. Se você tem uma empresa que, mesmo se for pequena, e você quer que ela cresça, e você quer economizar, como a Carol falou, eu prefiro eu falar do que a Carol. Um contador pode te economizar muito dinheiro, te direcionando a fazer as coisas certas. Então, se você pensa, você já tem uma empresa aqui, ou você pensa em abrir, com certeza eu recomendo um contador de verdade, empresas de... Tem um monte de gente que fala que é contador que não é, e para um outro bate-papo a gente faz isso. Mas você pode entrar em contato lá na Larson Account, que está na descrição, não somente deste programa, mas de todos os programas do canal Perguntas, que eles te ajudam bastante. E você, inclusive uma pessoa que eu gravei aqui hoje, eu só vou falar que a profissão dela é maquiadora, ela falou, nossa, Paulo, eu estava fazendo meu imposto, eu tive que ligar para a Carol, e a Carol foi muito prestativa, ela conversou comigo, porque eu estava pagando muito, você deve imaginar quem que é. Não sei quem é. Então, ela estava aqui comigo hoje, ela me contou, ela falou, gente, eu não ganho tanto dinheiro para ter que pagar tanto dinheiro para o governo. E ela ligou para a Carol falou, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Né? Então, por quê? Porque às vezes você é microempresário, você fala, eu não vou pagar um contador, eu não ganho o suficiente, é aonde que você toma, e aí depois, é igual fazer coisa errada na imigração, ninguém quer acreditar, mas depois que bate na tua porta e você tem que pagar, aí você fica o cara de tonto. Então já coloca, faz parte do teu orçamento, quando você for abrir uma empresa, já coloca a contabilidade que não é tanto, é muito, você vai economizar muito mais com o contador do que você pagaria, você vai pagar muito menos com o contador do que você vai pagar sem o contador. Você pode acreditar em mim que eu sei o que eu estou falando. Próxima pergunta, Carolzita, ótima pergunta, Bia. Qual a diferença entre Tax ID, ITIN Number e IN Number? Nossa, e eu já pensei que o ITIN e o Tax ID era o mesmo, eu já estou vendo que não é. Na verdade, Tax ID são os dois. É um Tax Identification Number. Aí o IN Number é Employer Identification Number. É o número da empresa. Tá. EIN é para a empresa. ITIN é um indivíduo, por isso tem um I na frente. Então, Individual Tax ID Number. Então, um é pessoa física e outro pessoa jurídica. Mas Tax ID são os dois. Então, só de perguntar, qual é o seu Tax ID? Então, vai ser o seu social, no caso. Qual o Tax ID da sua empresa? Vai ser o IN Number. Tá, agora vamos falar sobre esse ITIN, que eu acho que eu já perguntei 1000 vezes, mas eu acho que é super importante, porque é o que está na boca dos imigrantes. Tem que fazer o ITIN Number, o ITIN Number. E é uma coisa bem legal, pessoal, que você não precisa também estar aqui nos Estados Unidos. Se você entrar em contato com a Larson Account, você do Brasil, você pode fazer. E outra coisa, a última vez que eu conversei com a Carol, já estava demorando, eu não sei quanto tempo, porque isso era rápido, agora está demorando, né, Carol? Paulo, lembrando a nossa última conversa, tudo que a gente manda para a Receita está demorando 4, 5, 6 vezes mais o tempo normal que eles demorariam. Então, você lê a instrução de um formulário e fala, você vai mandar para nós isso, isso e isso, dentro de 6 semanas você recebe uma resposta. 6 semanas são 18, são 24 ou até mais semanas, né? Então, é entendível pela situação que a Receita está passando. E a questão do ITIN Number é aquele assunto polêmico, né? Que eu nem gosto de deixar sempre bem claro que o ITIN Number não é válido para trabalho, as pessoas usam ele para trabalho, mas ele não é válido para isso. O ITIN Number é um número para aquelas pessoas que têm obrigação fiscal nos Estados Unidos. Eles me perguntam, que obrigação fiscal se não for o trabalho? Então, o sócio de uma empresa, aquela pessoa que tem uma casa de aluguel,
ou você tem uma conta bancária, e alguns bancos exigem que a pessoa tenha Tax ID, porque senão eles estão fechando as contas. Ou você vem com muita frequência para cá, você vai numa loja dessas de magazine, eles falam, quero aplicar para um cartão de crédito, que eu te dou 20% no final da compra, você pode usar o ITIN para aplicar para um crédito também. E ele é usado indevidamente para trabalho, porque a quantidade de números que tem no ITIN Number é a mesma que tem no social. Então, quando a pessoa vai preencher uma aplicação para ser contratada, ela acaba colocando esse número. E é muito comum, né, Paulo? Apesar de estar bem claro na lei que não é permitido, muitas pessoas chegam para fazer o imposto de renda com um 1099 no número ITIN Number, não no Social Security. E você faz, tipo assim, a pessoa declara normal. Declara normal. É como eu te disse, o turista veio para cá, trabalhou e ele tem um ITIN, a pessoa para qual ele trabalhou vai fazer uma declaração, que é o formulário 1099. Então, existe lá na Receita a informação que ele trabalhou. Apesar da Receita ter criado a regra dizendo que não era para trabalho, existe a informação lá. E então, ele tem essa obrigação de declarar. É o caso daquelas pessoas que estão ilegal nos Estados Unidos há muito tempo e ficam com receio de fazer declaração, achando que vão se entregar. Pelo contrário, toda vez que se fala de um projeto, de uma anistia ou de uma legalização dos indocumentados, sempre se fala que vai ser analisada se a pessoa cumpriu com as obrigações fiscais dela. Então, o último processo que teve há 10, 12 anos atrás, que foi um processo que as pessoas que tinham chego aqui até uma certa data e tinham vínculos muito fortes com os Estados Unidos, mesmo indocumentados, podiam se legalizar, que chamava LULAC, o que eles exigiram foi os últimos 10 anos de imposto de renda. Então, é fundamental, independente do seu status imigratório, se você trabalhou, se você ganhou aqui nos Estados Unidos, faça a sua declaração. Isso não vai te prejudicar, isso vai só te beneficiar. Hoje em dia você falou que está demorando quanto tempo? Para quem está no Brasil, faz a aplicação toda com a Larson Account, daí vocês dão entrada. Quanto tempo está demorando mais ou menos? Paulo, a gente tem várias experiências, né? Que a Receita é uma caixa mágica, vamos dizer assim. Então, a gente às vezes tem experiência que mesmo agora nesse período de crise que a Receita está passando, que a gente manda um Tax ID e 3 meses depois, que é o tempo limite para ele chegar, ele chega. Só que eu também tenho clientes, por exemplo, esperando 1 ano o Tax ID. Nossa. Então, esperando 1 ano, às vezes, porque existem muitos casos também que o pai e a mãe estão num processo imigratório, receberam o social e os filhos ainda não. Então, para que eles possam usufruir dos benefícios, quais são os benefícios que uma criança sem social pode ter? O Child Tax Credit, que foi aquele, você lembra que no final de julho, dezembro, eles ficaram mandando uma quantia, 250 para aqueles que tinham filhos maiores de uma certa idade, 300 para outras crianças. Esse Child Tax Credit, mesmo com Tax ID, a criança qualifica. Ela só não qualifica para aquele crédito maior, que é aquele Earned Income Credit, que é 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. Mas para esse crédito qualifica. Outro exemplo, o filho está no college, o pai pagou um absurdo de college para a criança, ou para adolescente, ou para que seja. E essa criança não tem um ITIN. O pai não consegue incluir na declaração dele esses gastos que teve com o college, que eles dão crédito para a pessoa física aqui. Então, você pode ter até $2.500 de crédito quando você paga um college para o filho teu, mas o teu filho precisa ter Tax ID. E por algum motivo, o processo de imigração atrasou, alguma coisa assim, os pais têm, ou o marido tem, a esposa não tem, então a gente acaba tendo que tirar Tax ID para essas pessoas, para elas poderem usufruírem de benefícios também. Caramba, muito importante. Então, tem que aproveitar, pessoal. Então, a minha próxima pergunta, eu acho que você já respondeu indiretamente, mas vou perguntar. Por que o investidor estrangeiro precisa de um ITN number, né? Do Tax ID, desse ITM? Mas não só o estrangeiro, mas quem for membro e não manager, precisa. Quem for membro de uma LLC tem a obrigação de declarar. Então, a maioria das empresas criadas para os estrangeiros, para ser mais benéfica, é uma LLC. Então, ele tem que ter o IT number para fazer a declaração do lucro ou prejuízo. Porque ele vai, mesmo quem tira um dividendo, lucro, que eu não fiz nada, mas eu peguei esse dinheiro, agora eu tenho que declarar. Na verdade, a obrigação é criada porque a empresa não paga imposto, mas os sócios pagam. Então, por isso que os sócios precisam ter. Aí eu tenho alguns casos de clientes que moram no Brasil e falam: mas minha empresa só está dando prejuízo, a minha casa está desalugada. É interessante declarar o prejuízo, Paulo. Por quê? Porque você acumula esse prejuízo e você pode usar ele em outras declarações quando você vier a ter receita. Então, é uma coisa errada quando a pessoa fala: eu não tive lucro, eu não preciso declarar.
tá certo, você não tem uma receita positiva, só que você está deixando de acumular o prejuízo que lá na frente pode ser usado para compensar uma receita positiva que você venha a ter. Muito, tá vendo, pessoal? Super importante. Super, porque você não vai lembrar disso, mesmo se você assistir esse vídeo ou guardar, é diferente quando for a tua empresa e ela tá dando um exemplo de um tipo de empresa. Lembra? Pode ser completamente diferente disso se a tua empresa não for uma LLC. A próxima pergunta aqui, ó. Quais os serviços que um contador oferece para um estrangeiro nos Estados Unidos? Primeiro e mais importante é o planejamento para o investimento ou para a mudança desse estrangeiro para os Estados Unidos. Então, falando que é o mais comum que mais acontece, as pessoas que querem comprar imóvel aqui. Se elas abrem um tipo de empresa, por exemplo, com um sócio só, e amanhã decidem vender esse imóvel, elas vão estar sujeitas ao FIRPTA, que é aquela retenção de 15%, que a gente já falou algumas vezes. Então, o planejamento é sempre o ponto mais importante que você precisa da ajuda de um contador. Peraí, rapidinho, te cortar rapidinho, Carol. Quando você fala planejamento, o que é? Eu vou sentar com você, eu falo, bom, qual que é o plano? É mais ou menos isso? Na verdade, eu faço uma consulta, o qual eu preciso saber toda a intenção sua aqui, o que você pretende para o próximo ano, para os próximos 2 anos, para que realmente a empresa que eu vou criar, ou não empresa, você vai investir mesmo na pessoa física, o investimento seja feito da forma certa. Porque muitas vezes você liga para o escritório de contabilidade, isso acontece muito, fala, Carol, eu quero abrir uma LLC. Aí eu pergunto, para quê? Ah, porque me falaram que é bom. Me falaram que o melhor tipo de empresa é LLC. Aí você começa a conversar com a pessoa e no final, não é para essa pessoa, essa empresa não serve. Então, quando eu falo de planejar, é a pessoa falar, abrir tudo para a gente, explicar quais são os objetivos dela aqui para que a gente consiga ajudar da melhor forma. Então, o contador faz essa parte do planejamento, que eu acho que é essencial. A parte da emissão do ITIN, que toda pessoa não residente precisa. A questão da declaração de renda daqueles que têm o ITIN ou daqueles que estão através de empresa, o pagamento dos impostos e a consultoria que a gente dá conforme as dúvidas vão surgindo. Hoje eu fiz uma consultoria com uma pessoa do Brasil de 2h30, que ele está entrando num negócio grande, em Nevada, eu precisava explicar para ele como seria o processo. Então, não é suficiente para ele entender, porque é completamente diferente das regras do Brasil. Então, não existe nem comparação para eu fazer para ele no caso da LLC. Porque a gente está falando de um ponto assim, a LLC tem isso, e o cara fizer errado. Só que por trás existe uma parte técnica também, Paulo, que é obrigatório estar correto nos impostos das empresas. Então, que nem adianta eu mencionar, porque são termos muito técnicos e coisas muito técnicas. Então, para o não residente, a resposta a esse questionamento que tem dentro do imposto, ela é importante também, porque ela causa declarações acessórias. Se eu marco um sim no lugar errado, um não no lugar errado, eu crio uma obrigação que eu nem sabia que eu tinha que fazer, de formulários adicionais que eu tenho que enviar, e aí você acaba não enviando e você acaba sendo penalizado. Então, é importante falar com uma pessoa capacitada, com uma pessoa licenciada, com uma pessoa que entenda, que saiba o que está falando, para que o não residente tenha, assim, quero ter um negócio fora, mas não quero ter dor de cabeça, porque senão não adianta você abrir uma coisa aqui e você começar só a ter dor de cabeça e perder dinheiro. Entendi. Agora, a última pergunta que eu vou fazer, pessoal, é bem importante esses bate-papos. Se você não salvou, salva para você ouvir depois, ou se manda o link para alguém que você conhece que mora aqui ou que pense em morar aqui nos Estados Unidos, que isso é super importante, né? Super importante. Agora, uma pergunta completamente idiota, mas que muitos não sabem a resposta correta, inclusive eu. Então, é uma pergunta idiota, mas que nem eu sei a resposta. O que acontece? Eu abro essa empresa na internet de qualquer jeito, não declaro nada, ignoro tudo e vou levando a vida. Ou mudei de endereço, nem vi nada que chegou. Não vai me achar nunca. Quais são as consequências de quem não leva a sério, de quem não declara, de quem não faz nada? As penalidades são muito severas, Paula, chegando até ir para a prisão. Então, a gente sempre fala, né? O Al Capone foi preso por causa de imposto. Então, o que acontece? As informações se cruzam. Então, o banco informa para a Receita que você teve. A pessoa que você trabalhou vai informar para a Receita e você simplesmente ignorou o fato. Não vai ser 1, 2 meses que eles vão te contactar. Às vezes é 1, 2, 3 anos até que essa informação esteja consolidada no sistema. E quando eles te procuram, se eles te localizam, isso já vem. Você não tem mais o direito de deduções, já vem o imposto mais alto cobrado, juros diário,
e a penalidade que pode chegar até 100% do valor do imposto. Aí aquele cara que sumiu, ninguém acha ele endereço algum. Em algum momento, quando ele for a um banco, quando ele for procurar algum outro trabalho e for fazer uma checagem desse número dele, vão descobrir que ele está inadimplente. E aí, por exemplo, o caso de uma LLC, que teve receita e despesa e não declarou na data correta. A multa é de $195 por cada sócio por mês. Então, você imagina o cara está atrasado 1, 2 anos, 3 anos. Então, qual o valor da multa que ele vai pagar para colocar isso em dia? Então, não adianta ir se esconder. Você vai se esconder por um tempo, mas a hora que descoberto, a penalidade é muito alta mesmo. Portanto, muitas empresas fecham quando acontecem isso, né? Porque não tem nem condição de pagar e entra num processo de falência, porque realmente fica inviável. Isso é uma coisa... vou falir, vou entrar no processo de falência. Isso é visto ok? Ou depois que você entra com falência, quais são as consequências para a tua próxima empresa? Senão não vou pagar imposto, entro com falência e começo outra empresa depois. O processo de falência, você sabe que é uma coisa bem delicada para ser aprovada, né? Então, o juiz que vai determinar se realmente você está insolvente ou não para abrir uma falência, ele vai averiguar a sua vida toda, suas contas bancárias, os seus bens, o que a sua empresa tem. Então, o que acontece nesses casos? Imagina uma empresa que tem um faturamento de $50 mil por ano e ela está aí há 5 anos sem fazer declaração e ela está com uma multa que é comum, viu, Paulo? Eu tenho casos aqui de multas de $250 mil, $280 mil. É impraticável, a empresa não tem como pagar. Então, realmente, nesses casos, quando o faturamento da empresa é pequena, a empresa não tem bens, o juiz concede até que facilmente um processo de falência. Só que, normalmente, um processo de falência na pessoa jurídica, ele vai vir acompanhado de um processo de falência na sua pessoa física. Então, isso vai te comprometer por pelo menos 7 anos. Então, não é que vai inviabilizar a abertura de uma outra empresa, tá? Mas, em termos de crédito, você sabe, se você quiser um cartão, comprar uma casa, um carro, sempre mostrar ali que vai aparecer que você abriu falência. E isso daí é uma marca que fica, né, no seu histórico. Caramba! Carol, tem mais alguma pergunta que você acha importante? Óbvio que existe, a gente pode ficar falando aqui por horas, mas para esse básico, para as pessoas entenderem realmente a importância de usar um profissional como um médico, como um advogado, como um mecânico, um contador também, e não é fazer no teu jabá, porque isso é uma coisa que eu prego muitos anos, que um contador aqui salva a sua vida, economiza teu dinheiro. O advogado você precisa 1, 2 vezes, a não ser se você for bandido, daí você precisa de um advogado no bolso. Né? Agora, o contador não, o contador, se você for um empresário, um microempresário, você precisa de um contador também. Agora, para uma pessoa, porque todos nós declaramos imposto, independente se eu sou empresário ou se eu sou só um trabalhador. Ou um trabalhador comum, assim, que trabalha, que bate cartão. Ele precisa de um contador ou não? Paulo, normalmente, a pessoa que ela é empregada, ela tem um formulário que é W2. Então, se ela tem um trabalho só, ela tem um informe de rendimento que já vem explicando detalhadamente o quanto ela teve de contribuição social e o quanto ela tem de imposto retido na fonte. E existem vários softwares que você pode usar na internet para você fazer o seu próprio imposto. Então, esse tipo de pessoa, eu até nem vejo problema ele mesmo fazer a sua própria declaração. O que acontece é que nem sempre é só um formulário. Aí tem filho, aí tem a escola do filho, tem o daycare, tem essas outras coisas que... E um aluguelzinho do Brasil que eu trago, Carol? O aluguelzinho do Brasil é mixaria, mas que todo mês entra. Isso entra também, né? Entra porque você tem que declarar sua receita global aqui. E esse é um outro ponto. Quando você não tem um contador, você não sabe. Quantas pessoas me procuram, que até pessoas que nasceram aqui, foram embora para o Brasil e que não sabem da obrigação fiscal que tem aqui, ou outras pessoas que também estão aqui há um tempão e que desconhecem essa regra de você ter que declarar a receita global aqui. Fazer a declaração de um W2 é simples num programa. Agora, você incluir a sua receita do Brasil, compensar o crédito e usufruir de todos os créditos que você tem direito, como eu disse, no caso de escolas, de daycare ou outros créditos que você tem, não é tão simples assim. Então, tem casos que falam tranquilos, fez seu próprio imposto, mas aí acontece da pessoa falar, você pode dar uma revisada para mim? Que eu acho que está faltando alguma coisa, então a gente acaba tendo que fazer o imposto novamente. Mas até os F1, F2 que não pode trabalhar aqui, o dinheiro está vindo de algum lugar. E é importante. Bem falado de F1 e F2. F1 e F2 têm uma obrigação com a Receita, que é anualmente enviar um formulário que se chama 8843 para a Receita, para informar a Receita
o porquê que eles estão no país há mais de 183 dias e não são residentes fiscais e não estão apresentando uma declaração. Então, aí é um formulário que tem um certo grau de complexidade para preencher, porque você tem que saber o que colocar em cada campo, porque se preenchido errado, você pode se comprometer. Uhum. Então, quem não faz isso anualmente pode enfrentar um problema lá na frente, porque quando virar residente, a Receita vai questionar. Mas os seus impostos dos últimos 3 anos? Então, você não me falou que você estava aqui dentro de uma regra, de uma isenção, que é o visto F1 ou o visto J, ou outro tipo de visto que a pessoa pode ficar no país até por 5 anos e não se tornar residente. Então, até mesmo aqueles que estão como estudante têm obrigação com a Receita Federal Americana. Caramba! Pessoal, tá aí, informação tá aí. Eu recomendo, entre em contato com o escritório da Carol Larson, que é a Larson Account, é um escritório grande. Não é só a Carol que está lá, é uma equipe bem grande. Para vocês que têm empresas grandes no Brasil, tem o departamento internacional que cuida de vocês que estão no Brasil ainda. Super, super importante. A Carol pega o tempo dela, vem aqui no canal Perguntas para educar um pouquinho a gente, né? Até nós, imagina, eu que moro aqui há muitos anos, tenho empresa aqui, não sei nada. São muitas coisas, muitos formulários, muito detalhe. E como todos sabem, foi a Receita que pegou o Al Capone, né? E você não quer que pegue você também. Porque, na verdade, é o seguinte, galera. A hora que começar a mexer, vai achar. Então, tu quer fazer a coisa mais certa possível para eles não colocar. Vai ser um documento que você jogou fora, que tinha que estar arquivado. Vai acontecer alguma coisa. Então, deixa a profissional tomar conta. Senta com a Carol, senta com o pessoal da equipe dela. Vai ajudar vocês a economizar dinheiro. Né? Ô, Carol, e quem já tá ferrado, que já voltou, ou que não dá para recomeçar, por exemplo, putz, tá, então, peraí, vou recomeçar. Carol, vou chegar com você e falar, não fiz nada até essa bagunça. Você pega essas coisas assim ou não? Faço muito isso, Paulo. Tem vários processos em andamento, tanto de empresa como pessoa física. Como eu disse, o cidadão que não sabia das obrigações fiscais aqui, que a gente tem que regularizar a situação dele, ou aquela pessoa que se atentou a iniciar um processo migratório, que está atrasado com tudo, isso é fundamental. Então, todos esses casos complicados a gente pega e a gente consegue resolver. E existem também alternativas, né? Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma dívida muito maior do que ela pode pagar, então são os insolventes, não necessariamente precisa abrir falência. Então, existe, não sei se você já viu na televisão aquela propaganda, se você deve mais de $50 mil para o IRS, entre em contato e você vai pagar só 5 mil. Então, esse processo a gente faz também com muita frequência, ele chama Offer and Compromise. Então, a gente tem que entender a situação do cliente, realmente ver se ele é insolvente, que ele consegue demonstrar essa insolvência, e a gente consegue, uma dívida de $200 mil, se transformar em $20 mil. Então, existe solução para o seu problema. O que não pode é demorar muito, porque senão, às vezes, a solução ela fica muito mais complicada e muito mais custosa para o bolso do contribuinte. Carol, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Você é maravilhosa, está linda. E já está na agenda para você voltar o mês que vem. Nós já agendamos o ano inteiro para não. Nós já estamos o ano todo agendado, isso mesmo. Beijo, Carol. Muitíssimo obrigado. Beijo, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Vai lá na descrição desse vídeo do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, tem as informações da Larson Account. Pode ir. Eu confio. Ela está aqui há anos, não vai para lugar. É dona do barraco lá. E é bem grande e vale muito, muito a pena. Beijão, vejo vocês daqui a pouco no @PauloPaternes ao vivo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.